Ao meu lado, toda semana ela tá elegante, mas hoje ela está uma diva maravilhosa, querida, competente, a nossa anfitriã, que colocou múltiplas para contar histórias de mulheres inspiradoras, de alma, de legado, e ela tá aqui abrindo maio, mês das mães aqui na CBN. Luciana Monduzzi, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Má. Você está Gente, maravilhosa. ai, muito obrigada, Deslumbra. Gente, eu precisava estar à altura das nossas convidadas e da nossa grande host aqui, que é você, né? Marcela, gente, é uma inspiração da moda pra mim também. E realmente, gente, nós estamos felicíssimos com esse mês de maio, porque nós vamos conversar com mães e filhas. Nosso primeiro programa Primeiríssimo. começa com uma dupla que, olha, é de fazer o queixo cair. Assim, eu realmente sempre olhei essas duas grandes mulheres com muita admiração por tudo, não apenas pela construção profissional que elas têm, que todos nós sabemos, mas por quem elas são. Esse é o critério do Projeto Múltiplas, né, Marcela? Sim. Trazer grandes mulheres que mostrem quem elas são na sua essência, na sua alma e que por isso elas realizam tanto no mundo. Posso falar direitinho, posso falar quem elas são, posso contar aqui tudo que eu... Não, posso pode introduzir, acolher, Má? né? Porque posso acolher? Sim, desde o momento que eu falei aqui, o WhatsApp já apareceu Já tá aqui. Sou bombando. fã, eu amo, já vou parar para ouvir. Por favor, em alto e bom som, anuncie as nossas convidadas. Lu? Eu anuncio com muita, muita, muita alegria essas duas grandes mulheres. Hoje nós temos aqui na bancada Leila Maluf. Leila é uma mulher de 74 anos, que é casada com Kalil, que é mãe de Alan, Adel, Alexa e Ariane, que está aqui conosco. Ela é avó, olha só os netos. Ela é sogra, não vamos esquecer. Ela é sogra de Silvia, Francisco, Fábio Alex e Márcio. E avó de André, Vitória, Tarek, Nathalie, Alan Filho e Calilzinho. Gente, você já ganhou o coração da Leila Maluf. Eu peguei aqui toda. hoje, olha, Primeiro, pegou pesado. Gente, ela é uma família lindíssima. Ela começou o seu buffet há 33 anos, quando sua filha Ariane também já ajudava, ainda adolescente, né, Ariane? Ela é matriarca de uma grande empresa familiar que envolve um complexo de eventos que não para de crescer. Para julho de 2025, a gente tem uma grande estreia aqui que nós vamos falar sobre isso também. E para mim, gente, é uma referência de elegância. É verdade. É uma inspiração para mim. É realmente uma das mulheres mais elegantes que eu conheço e, além de tudo, uma grande ativista, uma mulher que está envolvida em diversas obras sociais, fazendo o bem, espalhando o bem e o amor aí pelo mundo. E agora eu falo dessa filha linda que está aqui do meu lado, que eu conheço já há muito tempo, Ariane Maluf. Ela fala que ela é uma cuiabana de família libanesa, de 45 anos, que é casada com Márcio e é mãe do Calilzinho. Ariane, ela é realmente ela é inspiração porque ela representa essa transformação e esse legado que vem entre gerações. Ela traz ali muito da essência da sua mãe, porque ela fala que ela cresceu na fragrância dos sabores que sua mãe criava. Então, a Ariane, ela trouxe um marco muito importante para Mato Grosso e já saiu do cenário regional há muito tempo, sendo uma referência nacional e internacional, trazendo a alta gastronomia e a gastronomia contemporânea no Mahalo, que é conhecido por todos nós, e entre outros restaurantes e empreendimentos. Ela se considera uma mulher inquieta, curiosa, também é professora com capacitações, palestras, está em constante movimento. Uma mulher que tem a minha admiração por tudo que ela construiu, continua construindo e inspira aqui no mundo. Bem-vindas, minhas queridas. Ai, que apresentação linda. Dona Leila, seja muito bem-vinda. Olha, com tantas palavras bonitas, será que a gente vai conseguir passar tudo isso para o teu público? Obrigada, muito obrigada, Marcela, Luciana.
Você, aliás, do primeiro dia que você me pegou assim, meio disse, não, você vai lá no meu programa. Eu falei, nossa, mas o que será que eu vou no programa? Meu Deus do céu, eu só sei fazer a coisa mais simples, né? Que é atender alguém no buffet, ou é estar na cozinha. Mas é um prazer, muito obrigada pelo convite. Ô, dona Leila, se o professor João Edson estivesse aqui, tem uma frase que ele me disse, eu levo para a vida, e ouvindo a senhora, não tem como não repetir. A simplicidade é uma característica dos grandes, e a senhora traduz bem isso com tamanho talento e essa simplicidade. A gente podia só ficar olhando para a senhora aqui o dia inteiro, tá? Nem de faleiro. Mas deixa eu acolher a Ariane, que está ali do outro lado. Ariane, obrigada. Eu sei da sua agenda e a Lu convidou e você aceitou estar aqui abrindo o mês das mães. Seja muito bem-vinda. Bom, é um prazer enorme, realmente, ainda poder estar aqui na Semana das Mães, ao lado da minha mãe, ao lado de vocês. Vocês falaram bastante da admiração que tem por nós e nós também admiramos muito o trabalho de cada uma aqui, né? Que se desenrola nesse cenário profissional, pessoal, cada uma fazendo acontecer dentro das suas profissões e das suas vidas, né? Como mãe, especialmente falando nesse mês. Ai, obrigada. É verdade, né, Má? Porque também somos mães, né? Somos. Somos 4 mães aqui nessa bancada. Meu casal Mães tá corujas. assistindo, mãe coruja. Sou corujésima. E mãe e avó, né? É Muitas verdade. vezes mãe com açúcar, que melhor ainda. mamãe Ai, com açúcar, delícia. é bem isso. Ô Lu, antes da gente partir para a primeira pergunta, eu vou só reforçar o nosso WhatsApp para você que tem uma história para contar com Leila Maluf, com todo o complexo, de repente o seu evento, um momento na sua família. A gente quer muito ouvir você. Se Faleiro não existe sem a sua participação, aproveita e manda para cá, participa 99803-5580. E você que está no carro, está sintonizado, parando, já vai acompanhar no YouTube, CBN e CBA. Lu, é claro que a primeira pergunta é da nossa grande anfitriã de quinta-feira. Então vamos lá, vamos começar. Olha, eu fiz uma introdução aqui a partir do meu olhar, mas eu queria muito que vocês duas falassem quem vocês são para nós. Quem é a Leila? Olha, a Leila, que está lá naquele visor grandão, escrito buffet Leila Maluf e tal, é uma Leila. A Leila que é caseira, que é família, que é mãe, que é vó, essa é uma Leila real, né? Que só é o meu DNA é vindo de avó, de mãe, de sogra, da família inteira que eu sou cuiabana, mas tenho descendência, né? De todos os lados, tanto dos meus avós maternos e meu marido, todos somos de raízes libanesas. Então, a gente tem essa coisa de aproximação, da família estar sempre reunida, essa coisa de ter prazer em servir. Isso aí vem vindo de longa data, não é de agora, nem porque eu sou dona de uma empresa, de jeito nenhum. Isso aqui foi galgado em cima do que eu sou, como só aquela pessoinha ali, de caseira, de mãe, né? E brotou isso de ser uma empresária depois dos 40 anos. Acho que quando todo mundo já estava querendo aposentar, ficar quietinha, foi quando tudo começou. Graças ao meu filho, que na época tinha uma boate, eu falo sempre assim que o Monte Líbano foi uma escola, muitos cuiabanos frequentaram o Monte Líbano. Como que era o nome da boate? Opera Light. Opera Light. Eu tive lá Você outro é mais dia. nova, né, Má? Não, ele abriu a Vocês são gaveta. Do meu tempo total. Opera Light. Não, mas ele abriu uma gaveta lá e pegou a revista e mostrou uma revista que tinha. Maravilhosa. Gente, era incrível a Opera Light. Eu fui muito. Já foi? Lógico que eu fui. Sou mais velha, né? Que você, Não, já né, para Má? com isso. Fui muito. Aí começa no ópera e depois pro clube. Não. Começou antes, começou o clube, depois foi para o ópera, né? E nesse inteirinho acabou a gestão do meu marido no Monte Líbano e tal, e o Alain falou, mãe, vamos fazer uma coisa grande. Eu falei, nossa, foi bem difícil o marido aceitar, né? Naquela época, assim, isso eu estou falando eu tinha já 42 anos, quer dizer, ele falou, mas para quê? Você não precisa, o porquê disso, né? Mas acho que foi assim uma iluminação de Deus que falou, não, segue esse caminho que vai dar certo. E meu filho sempre foi um grande incentivador, ele tem uma visão empresarial gigante, acho que tudo isso valeu o que a gente é hoje.
Então Com foi um caminho muito bem pensado e sempre assim, pedindo a Deus que nos protegesse, que mostrasse que você era realmente esse caminho certo. Amém. Que Ganhamos caminho todos lindo. com esse caminho maravilhoso. Olha só um comentário aqui. Eu sempre associei a Leila a uma mulher assim como a Carolina Herrera. Sim. Ela parece muito, assim, o estilo. E agora você contando a sua história, eu não sabia disso, que você começou a sua história já com mais de 40 anos. E me remete muito a essa história. E isso já começa inspirando. Ela acabou de começar a falar, ela já está inspirando mais ainda. Que é um estímulo para as mulheres. 40 mais, né? Sim. 40 mais, 50 mais, que às vezes querem começar o seu negócio, querem trocar de carreira. Gente, nunca é tarde. Mas eu quero saber agora, dessa lindeza, quem é a Ariane? Bom, Difícil, eu né? sou... Quando me pedem assim para me apresentar, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que eu sou a Ariane, chefe de cozinha, que sempre realmente assim no âmbito profissional considero que eu sempre fui uma pessoa muito dedicada e bastante focada, né? Acho que mamãe foi um grande exemplo para mim desde o começo. Então, assim, quando eu penso, sempre digo assim que quando eu penso em estar cansada, eu penso nela, na força que ela tá lá à frente de um evento e que, opa, peraí. E aí, às vezes, ela me fala assim, não, mas você tem que descansar. Eu falo, gente, mas ela fala para eu descansar e ela tá nativa, não condiz, né? Então, eu sou essa pessoa, essa mulher que tá sempre buscando realmente, assim, trazer o melhor da cozinha para dentro dos nossos restaurantes, para o Buffet Leila Maluf. Eu estou sempre em busca, né, de estar assim, atualizando, não só com o que tem, né, de tendências no Brasil, mas também no mundo, para que a gente esteja sempre à frente na gastronomia. Não digo à frente através só do que a gente faz, mas à frente com o nosso estado de Mato Grosso perante todo o Brasil e também o mundo. Porque quando a gente pensa em mostrar a cozinha mato-grossense, né, a gente se torna uma referência e coloca luz também em todos que estão à nossa volta. Então, para mim, isso é uma prioridade na minha vida, assim como também coloco eu não sei se seria à frente, mas eu acho que ao lado, toda a minha vida familiar, ao lado do meu marido, do meu filho, que você já apresentou, fiquei super feliz, né? A gente se sente, como vocês disseram, realmente acolhida com essa apresentação. E sou também, além de esposa, além de filha, sou irmã. Trabalho em conjunto com meus 3 irmãos. Isso é um presente, assim, um legado que meus pais sempre trabalham isso na nossa mente, que a gente, né, é muito bom a gente poder seguir junto, e a gente vem aí já praticamente esses 30 anos, desde que mamãe começou, trilhando esse caminho um ao lado do outro. Ariane, dona Leila, Lu já sabe, a gente faz uma pausa estratégica, o repórter CBN chega com os destaques do dia, mas daqui a pouco a gente segue com múltiplas aqui na CBN Cuiabá. 14 horas 38 minutos, quinta-feira, 8 de maio de 2025. Bem-vindo, bem-vinda, você que ligou seu rádio agora. Seguimos com múltiplas na CBN Cuiabá, especial Mês das Mães. E nos dias que antecedem essa celebração tão valiosa, tão significativa, nós estamos recebendo no Complexo CBN Leila Maluf, Ariane Maluf, Luciana Monduzzi é a nossa anfitriã. E a gente tem tanta pergunta que nós estamos aqui pedindo ao tempo que vá devagar. Mas nessa volta, eu quero já começar perguntando às duas sobre o segmento culinário. Porque o trabalho de vocês, o legado, é realmente um marco importantíssimo para a gastronomia mato-grossense. Eu quero que vocês falem um pouco dessas escolhas, dessa decisão gastronômica. A senhora contou um pouco, mas essa paixão que movimenta e as escolhas assertivas que fizeram ao longo dessa caminhada. Fala um pouco pra gente, dona Leila. Olha, não é o que é hoje, lógico. Isso há tempos atrás eu entendi um pouco da cozinha caseira, né, do que eu sabia, mas eu busquei muito lá fora. Fui muitas vezes a São Paulo,
todas as nossas viagens para o Líbano, para a Europa, tudo eu fui, mas buscando também um pouco do que poderia voltar isso para a gente. Lógico que em Cuiabá já existia grandes banqueteiras, como foi a dona Elza Bencardini, que até hoje tem filho, tem toda a família que segue, continua seguindo. E foi assim, foi um acúmulo de experiências, né? A gente tem que também pensar no que a gente foi, o que é hoje, só que lembrando que a gente galgou muitos degraus, não foi assim de uma hora para outra. Eu também busquei muito, não sabíamos direito como virar uma coisa profissional. Foi através de aulas fora de Cuiabá, íamos a São Paulo, e aí procuramos mesmo aqui em Cuiabá ter pessoas que nos abrissem os horizontes para virar isso aqui uma empresa. A gente deve muitos favores a Robson Magalhães, a Luciana Falcão, a várias pessoas que contribuíram com seus ensinamentos para que virasse uma empresa que é hoje. Aprendizagem, repertório, isso, tá vendo? Leva para a vida aqui compartilhando Leila Maluf. E Ariane, para complementar essa pergunta, ainda essa paixão, esse talento, esse dom que você tem, mas também, ao mesmo tempo, uma responsabilidade um pouco maior por estar ao lado da mãe nessa missão, ou não, Ariane? Bastante, né? Porque ela representa, em primeiro lugar, né, todo o grupo, é a matriarca, mas eu acho que ela sempre soube, assim, me deixar fluir. Então, quando eu entrei para o universo da cozinha profissionalmente, foi muito bacana, que eu considero assim que a escolha que eu fiz de ter ido para São Paulo, de ter estudado lá primeiro, ter trabalhado em empresas, né? Eu fui ajudante de cozinha em hotéis 5 estrelas na época, Hotel Renascença, fui estagiária do Fasano, quando o Fasano era assim o ápice, né, da gastronomia no Brasil, e tudo isso me deu, ao longo do tempo que você acabou de dizer, repertório. Né? Eu acho que em qualquer profissão, cada dia mais, a gente precisa estar bem abastecido com o nosso repertório, né? E não parar, estar sempre em busca. E mamãe, mesmo aos 74 anos, é essa pessoa assim, que nos cutuca para estar sempre, quando eu falo nos, são os 4 filhos e também a diretoria do grupo, para que a gente esteja se atualizando, buscando o que tem de melhor no mercado, seja uma louça para servir, né, o que a gente prepara, seja um prato diferenciado, uma técnica para a cozinha, e a gente só consegue fazer tudo isso com pessoas ao nosso lado, né? Então, as nossas escolhas, elas são sempre pautadas, né, na cozinha, mas também pensando em quem são as pessoas que irão nos acompanhar nos próximos projetos. Estamos aprendendo tanto repertório, caminhar com pessoas, ninguém faz nada sozinho, tá vendo? Por que chega a um nível desse de trabalho, de excelência, de servir, né? Vem muito forte. E a equipe que a gente tem hoje, graças à evolução de todos esses anos, foi uma coisa muito importante. A gente preza pelo colaborador, a gente preza por eles serem do nosso lado. Infelizmente ou felizmente, hoje nós passamos por uma outra realidade, né? Que é completamente da realidade que foi quando eu comecei, que eram pessoas de confiança, super fiéis, né, a tudo que a gente era, e hoje essa fidelidade está mais sumida, né? Então, a gente gostaria, eu tenho vários, acho que deve estar em torno hoje de uns 30 ou 40 colaboradores que estão aqui há mais de 10 anos, estão conosco há mais de 10 anos. Temos uns 10 que estão há mais de 20 anos, isso aí é inédito, e hoje cada vez mais difícil. Hoje, missão dificílima. E tem algo importante nessa fala, assim, só para complementar, que eu acho que é sobre a cultura, né? Hoje fala-se muito da importância da cultura, e muito antes de existir esse termo dentro do mundo corporativo, a cultura do Grupo Ásia, ela já estava
implementada de maneira muito clara. Tanto que a gente ouve muitas pessoas dizerem, quando a gente, né, vai ao Mahalo, parece que mesmo você não estando, né, os garçons, os maîtres, o gerente, eles te representam, né? E no Buffet Leila Maluf também, porque acho que a gente vai passando esse amor por servir, parece uma frase até um pouco clichê, mas ela faz parte do nosso dia a dia. É isso que a gente procura, né, tá colocando na cabeça e no coração de cada um que trabalha conosco. Não é uma tarefa fácil, é um trabalho diário, né? Eu, 19 anos ali no Mahalo fazendo isso, mamãe, Alex, Adel, Alan no buffet, e a gente segue perseverante, com consistência, porque isso também é uma outra coisa que eu acho muito importante, ter consistência. Exatamente. Perfeito, né, Marcela? Eu tô aqui querendo Meu pedir ao Deus, Washington uma caneta, tempo um papel, para, por favor, tempo. Vamos. Porque é muita coisa pra gente absorver aqui, é muito ensinamento, coisa. E assim, vindo de pessoas que falam com propriedade. Total. A gente ouve tanta coisa aí, gente falando por falar, ouvindo de vocês, pra mim e pra essa audiência qualificada tem muito valor. Muito valor também. Tem uma pergunta que a Luciana, quando a gente vai nos bastidores, ela elaborou com tanto carinho e ela disse assim, Marcela, eu quero fazer essa pergunta porque me representa. Por favor, chegou a hora. Exatamente, olha só. Eu penso que comida, Leila, Ariane, é um ato de amor. É um ato de amor, é um servir muito bonito. Isso me remete muito à minha família, porque a gente não consegue não estar nos nossos momentos de união, que não esteja comida envolvida nos finais de semana, aquela mesa cheia, aquela mesa farta. Meus pais, eles não conseguem receber ninguém na nossa casa, na deles, na minha, sem ter a comida como um ato de delicadeza e de respeito a quem está ali conosco. Então, eu queria falar a partir disso, que eu vejo a comida como um ato de amor, de ancestralidade. Eu queria que vocês trouxessem para nós quem veio antes de vocês, principalmente no universo feminino. Porque nós somos tantas mulheres em uma só, né? Quem veio antes de vocês nesse amor pelo servir que vocês tanto mostram para nós? Conta para mim. Luciana, eu acho que em todas as famílias Sim. tem uma essência, né? Tem alguém que começou tudo isso. Exatamente. Eu venho de uma família enorme, tanto do lado do meu marido, eles são 10 irmãos, do lado da minha mãe, mais um tanto de pessoas, de tias, que me abraçaram, porque quando eu vim casada, com 18 anos, era uma menina, não sabia praticamente, mal sabia fazer café. Mas foi uma família assim que eu voltando de São Paulo, cheguei aqui Cuiabá, era uma coisa simplinha, nem só para vocês terem uma ideia, a Tenente Coronel Duarte, que é a prainha ali, não era nem asfaltada, era toda aberta. Então, mas a família que eu tive desde aquela época foi a que me mais incentivou. Isso que você está falando de ter os domingos nossos são sempre festivos, porque a gente recebe com muito amor e carinho a família inteira. Eu posso chegar madrugada das festas, 2 horas da manhã, mas de manhã, no domingo, eu vou à missa, da missa recebo meus filhos, meus netos, meus irmãos, eu sou filha mais velha, então acho que a gente precisa que a família esteja sempre unida. E quem veio antes de mim foi a minha mãe, minha avó, minha sogra, e o pouco que a gente lembra das avózinhas, né? As avós nossas eram já pessoas idosas, né? E hoje eu, como avó, eu quero ter ainda muito tempo pela frente de receber meus netos, de ver eles crescerem, deles verem principalmente é lindo ver a evolução dos netos, Exatamente. Né? Porque os filhos já estão aqui comigo. Eu sou feliz da vida por ter 4 filhos que abraçaram o meu trabalho, né? O que a gente implantou. Então, hoje é Adel, Alex, Alan e Ariane Inclusive, fazendo um link sobre a ancestralidade e a nossa cozinha, a gente tem aí inúmeras receitas no nosso repertório que a gente
por exemplo, a esfirra que a gente serve tanto no buffet como no Mandalum, que é o nosso restaurante de cozinha libanesa no shopping. É a receita da minha avó Lorice. Né? Então, e foram das primeiras coisas que eu fiz na cozinha era ajudar a fechar as esfirras. Então, a gente, quando pensou em ter, né, um ponto no shopping para vender a cozinha libanesa da Leila Maluf, mas é exatamente o que você falou, o que veio antes, né? Não, e eu acho uma coisa muito importante, os pais, a mãe, os pais mesmo, a mostrarem esse caminho para os filhos, porque nem sempre uma menina de 16, 17 anos tem já noção, não, eu quero ser médica, ou eu quero ser... Então, quando a Ariane tinha 15, 16 anos, lógico que eu influenciei, de uma maneira ou de outra, influenciei, ajudei ela a ir buscar em São Paulo. Então, eu acho que essa busca, esse preparo para o jovem, que eu acho muito difícil um jovem de 15, 16 anos saber o que ele quer para o futuro, né? Eu acho que essa grande importância vem da família, vem dos pais, dos avós, dessa união familiar. Eu acho que isso aí é um grande passo que o jovem tem hoje. Ajuda, né? A direcionar. Mas o que eu achei muito importante foi você ter mencionado que sua mãe te influenciou muito, mas ela deixou você fluir. Sim. Que eu acho que essa é a grande missão de nós, mães. Sim. Porque nós temos que entender que nossos filhos vieram por meio de nós, mas que são seres individuais. E isso é muito bonito. Eu acho que esse é a grande missão da maternidade. Você não acha, Marcela? Ah, com certeza. A gente fala, e aí falar é bonito, né? Que é filha para voar, mas a gente tem não é aquele fácil. sentimento do ninho, mas preparar, a gente quer filho feliz. Eu me lembro quando eu estava grávida da Valentina, aí a gente vive aquela expectativa, né? Ultrassom e desejando muita saúde. Minha mãe disse assim para mim: minha filha, filho, a gente quer de qualquer jeito. É claro que a gente deseja saúde, mas a gente ama de qualquer jeito. E nessa mesma frase ela disse assim, dona Leila, crie os seus filhos para o mundo gostar, porque a gente gosta de qualquer jeito. Mãe e vó. Mas a gente tem que preparar para esse mundo. E eu levo muito isso à minha mãe na simplicidade dela, mas é sobre isso. E a família de vocês serve com excelência, mas nos ensina muito. Quantas vezes eu estive em festa e as pessoas... Gente, eu admiro tanto a dona Leila, né? Com essa idade, com esse império aqui, no sentido da grandiosidade. E ela faz questão de estar aqui, a Ariane atendendo a gente na mesa. Muitas vezes vocês são o assunto daquela mesa de admiração pela postura, porque o talento não precisa nem dizer. Exatamente. E isso, o mundo precisa desses bons exemplos, sabe? Hoje, quando escolheram, né, a Lu, brilhantemente a escolha de vocês, é para, é claro, reverenciar o profissional, mas mostrar o pessoal que está acima do dom e inspirar muitas pessoas. Então, eu vou parabenizar a Lu mais uma vez pela escolha. E você que está ouvindo, porque não adianta ser um super profissional se não tiver a humildade, o repertório e esse senso de equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Não tá na pauta, mas eu adoro quebrar um protocolo, porque eu tenho umas curiosidades. Sabe por quê? O prato preferido, por exemplo, que a sua mãe faz lá em casa para você, Ariane. O meu prato preferido é um arroz que chama Malube, que é um arroz virado com carne, berinjela e snauber, que é aquela castanha libanesa. Esse, sem dúvida, é o número 1 da minha top list eu não materna. Posso perguntar, não adianta eu perguntar para os meus netos, para os filhos, o que vocês querem? Me ajuda, o que vocês querem para almoçar amanhã, no domingo, né? A avó não precisa perguntar, faz quibe cru, faz arroz virado. Eu quero sempre estar mudando o cardápio, mas é difícil mudar lá em casa. E dona Leila, a senhora falou assim, eu mal sabia fazer café. A senhora tem a memória do primeiro prato assim que a senhora fez? Falou, caramba, acertei. Eu fiz um estrogonofe, eu acho que eu fiz certo. Eu, eu acho. Olha, eu vou falar, eu nunca pude fazer macarrão, espaguete lá em casa, que ele detestava espaguete, detestava macarrão na época. Ele passou 30 dias num navio italiano, vindo do Líbano para o Brasil, o navio me quebra no meio do caminho, e ele só comia macarrão no almoço, macarrão, sopa na janta, então ele passou muito tempo, e era a coisa mais fácil para aprender, né? Cozinhar um macarrão, fazer um molho. Então, tá vendo? Mas foi muito longo esse aprendizado, não foi muito fácil, não. Mas eu tive cunhadas que me ajudaram muito. Nossa, até hoje eu faço um filé recheado com farofa, que veio de lá, delas lá. Então, quando você pergunta sobre quem
Veio Quem antes. veio antes, nossa, quantas pessoas. Eu vou ficar a Muitas, tarde né? inteira falando. Já vou devolver a sua Vamos pauta, lá. Lu, vai. Não, imagina, adoro. Gente, o mais gostoso dessa bancada aqui é justamente essa autenticidade, que a coisa flua naturalmente. As convidadas ficam preocupadas, falam, gente, vocês vão ver que é muito gostoso, É é, faleiro, um é bate-papo, boa é conversa. faleiro, É exatamente, como diz a Má. Gente, mas olha só, Ah, o grande marco de vocês já falaram isso aqui inúmeras vezes, mas eu vou fazer algumas perguntas mais diretas para vocês sobre a característica de vocês terem uma empresa familiar. Isso é muito inspirador também. Gostaria que vocês explicassem para nós duas coisas. Primeiro, como é que é essa divisão de tarefas a partir do talento de cada um, que são pessoas diferentes, cada um com a sua responsabilidade ali. E aquele momento, que eu acho muito importante a gente trazer aqui, o momento da dificuldade, sabe, Leila? Ariane, esse momento que você falou assim, olha aqui, família, nós estamos passando, por exemplo, na pandemia, seu segmento foi um segmento que foi altamente impactado na pandemia e vocês foram bastante... Eu pedi encomenda de vocês entregando, vocês tiveram aquela criatividade perante a crise. O momento que vocês falam, olha, esse momento a gente deu as mãos e a gente falou, vamos pensar no que fazer e vamos recalcular a rota. Fala pra gente. Bom, a época da pandemia foi uma época terrível para nós que mexíamos com evento, porque nós simplesmente ficamos 2 anos com as portas fechadas. O que a gente tinha eram 2 pessoas que faziam manutenção, mas aí surgiu essa ideia, o que fazer para a gente tentar sustentar tudo isso, né? Que teve aquele incentivo, mas aí veio a ideia que a Ariane e a Lan surgiram de fazer a comida entregue, né? Que entregávamos na casa, que porque ajudou até então era a muito manter. tímido ainda. Mas, Lu, eu queria assim falar um pouco depois já da pandemia, né? Que foi realmente um marco, mas assim, quando você fala assim desses momentos de tomar decisões em conjunto, e eu acho que isso é uma força da nossa família, porque recentemente, há mais ou menos 2 anos atrás, a gente tomou uma decisão muito importante juntos, que foi a construção do Alure Music Hall, que agora ele já tem um nome, ele já tem formas, ele já tem paredes, e ele já está prestes a ser inaugurado. lindo! É um nosso mais novo espaço de eventos, e quando eu digo nosso, não é só nosso Grupo Asa, é nosso do estado do Mato Grosso e do Brasil, porque a gente pretende nesse espaço, que eu posso dizer assim, grandioso de tamanho, ele vai comportar mais de 3.000 pessoas, e isso foi uma decisão tomada em conjunto, e inclusive bastante incentivada por ela. Porque a gente estava receoso, será que esse é o passo que a gente deve dar? É um investimento muito alto, isso vai demandar um trabalho imenso da parte de todos nós, de dedicação, de tempo, de energia. E aí, isso nunca esqueço, assim, ela virou para a gente e falou assim, mas escuta, vocês estão com medo de quê? Se é isso que a gente mais sabe fazer, é o que melhor a gente faz. Perfeita, gente. Vocês são jovens, vocês têm energia ainda pela frente, tem os filhos de vocês que virão. Então, essa pauta de tomar as decisões, isso tem sido cada dia assim, mais frequente entre nós. Eu acho que vem com amadurecimento também. Claro, existem, às vezes, opiniões diferentes dentro, né, da cúpula, vamos dizer assim. Sim, claro. E isso faz com que a gente reflita, mas a gente vem, assim, sempre unidos, os 4 filhos, mamãe, papai, sempre assim também nos ajudando a seguir com essas decisões. E também com 2 diretores que estão ao nosso lado, né, já há mais de 15 Só um anos. gancho aqui na sua fala tão importante, Ariane. Vocês são inquietos, vocês têm uma belíssima inquietude. Vocês não param, vocês estão sempre buscando o novo. É uma característica da família? Porque assim, o que é realmente? Porque era uma pergunta que estava na pauta, né, Má? Falar sobre o não parar, essa capacidade de crescer, de estar sempre buscando o novo. Todo mundo lá todo inquieto? mundo é assim? Olha, cada um do Pior que seu é. jeito, mas eu diria que sim, a começar pelo meu pai, que vai aí completar no próximo ano 80 anos e que não, é para ele inconcebível pensar em parar de trabalhar, em da forma como ele empreender e novas fazendas, e faz isso e faz aquilo. Então, assim, o dia dele começa às 4 da manhã na academia e vai terminar
às 6h30 em casa, mas que depois tem ela para poder chamar para jantar, para encontrar os amigos, e aí mesmo cansada, Eu não deixo ela ele parar, arrasta. viu? Eu não deixo ele parar. Mulher sábia. Ai, demais. gente. Então, e o que mais, assim, só para completar ali o gancho essa união de cada um, de cada filho fazer um setor. Sim, lá no exato, buffet. do Cada talento um de cada tem um. o seu talento. Uhum. É como você falou agora mesmo, a gente deixa os filhos voarem, não precisa cortar a asinha, não. Eles têm muito mais poder de ver o futuro do que a gente, que nós estamos aqui atrás. Os filhos não, os filhos estão lá na frente. Eu acho que, e depois, com a junção dos nossos diretores, que é a Beatriz, o Silmar, que estão há mais de 20 anos com a gente, o Rogério, mais recentemente, tem mais de 10 anos, mas são pessoas assim que agregam e nos ajudam a tomar as decisões. Olha só, a gente vai extrapolar um pouco o tempo, eu vou pedir licença porque a gente vai voltar para que elas possam se despedir como se deve. Hoje foi um dia movimentado na rede por conta da escolha do Papa. A gente está aqui remanejando tudo, mas esse é um faleiro que muito me representa. Vou mandar um beijo a César Flashback, audiência qualificada que está aqui ouvindo, parabenizando a presença das duas. Então, eu te convido a acompanhar, é claro, o Repórter CBN, na sequência, a reta final de Múltiplas, aqui nessa quinta-feira, na nossa CBN Cuiabá. 15h06, quinta-feira, 8 de maio de 2025, uma quinta-feira histórica. Nós seguimos aqui com Múltiplas na CBN Cuiabá. Tanto carinho chegando. Seu João Viana, obrigado. Daqui a pouco eu vou soltar o seu áudio. Seu Pinheiro em Várzea Grande. Júlio César, querido. Rogério Camargo, tirou foto ali, sintonizado. Tem uma mensagem aqui também dele. Adriano estava fazendo falta. Colocou 8 de maio marcado pelo início do papado, Leão 14. Marcela, coincidência, no mesmo dia marca os 80 anos da queda do nazismo na Segunda Guerra. Tomara que seja um prenúncio de paz longa e duradoura. Obrigada pela mensagem. E por aqui, uma alegria para o meu coração estarmos no Múltiplas. Luciana Monduz conduzindo muito bem, convidando Leila Maluf e Ariane Maluf. Ariane, antes do intervalo, falou do Aluri Music Hall. E eu tenho a honra, fico lisonjeada em ter sido convidada para ser apresentadora lá da casa. E hoje eu estive lá e, gente, vai sair um material lindo. Meu beijo, minha admiração a Adel, conduzindo brilhantemente ali o marketing. Que estrutura. Ô, Anderson, dá um close aqui em mim, porque eu quero dizer. Muda a história de eventos de Mato Grosso, do Centro-Oeste, um complexo pensado e planejado para mudar a sua experiência. Seja em festas, todos os tipos de celebração, grandes shows, palco com padrão internacional, camarins, no plural, fantásticos, espaço para receber a imprensa como se deve, com conforto, com qualidade, para o artista realizar entrevistas, estilo podcast, camarotes exclusivos, camarotes também a serem compartilhados, estacionamento subterrâneo, elevadores, bares, tudo com a experiência gastronômica Leila Maluf. Leva esse nome para sua vida, segue lá no Instagram, o Aluri, porque você vai se surpreender de todas as formas possíveis. Só segue e acompanha, a gente vai conversando mais sobre isso, mas eu precisava dizer em alto e bom som, porque estava aguardando esse momento, né, de nome, de definição. E que orgulho vocês nos presentearem, mato-grossenses, com esse... Ainda bem que a senhora falou, tão com medo de quê? Tá sensacional, dona Leila. Né, Ariane? E vem aí, né, em pouco menos de 60 dias, o nosso primeiro show aí. A gente já pode anunciar, porque as pessoas já podem comprar, né, o seu ingresso, garantir uma mesa, um camarote. Gente, o primeiro artista que vem para brilhantar essa história do Aluri Music Hall vai ser o Fábio Júnior, um clássico da música brasileira. Paixão! Adoro! Então vem muito amor, muita paixão no ar e a gente espera carinhosamente, né, todo o público do estado de Mato Grosso, não só de Cuiabá, mas do interior, para que venham ver o show, Sim. curtir esse show do Fábio Júnior, mas também conhecer a nova casa, né? A nova Sim. casa mato-grossense, né? Nossa, tá Brasileira. demais. Tem gente perguntando aqui onde, Marcelo? No complexo Buffet Leila Maluf. Importante fortalecer essa informação. Inclusive, temos estacionamento para 1.000 carros, sendo que 180 no mesmo complexo do Aluri. Então, a gente pensou assim no conforto principalmente, para as pessoas não pararem na rua,
não ter riscos, né? De Segurança. segurança. Não, Enfim. sensacional. Sabe a régua elevou? Você não, você aguarda. Show de Fábio Júnior, 5 de julho. César Flashback tá aqui felicíssimo. Também quero parabenizar. Alain, meu carinho também, todos. Que isso, hein? Eu fico muito feliz, eu que trabalho com faleiro de show, porque as pessoas merecem. Ali é o suor do trabalho, da conquista, de poder vivenciar, de celebrar. Então, assim, vocês estão elevando mesmo presente. E só para você ter uma ideia, você deve saber, mas quem vai também gerenciar tudo aquilo vai ser o meu querido neto, André Maluf Camacho. Que orgulho, gente! Nossa, e o Ele menino? está tirando 10 dias agora de férias para assumir de cabeça e a gente fica muito feliz. Muito porque Ele é uma estava sucessão. lá no É um show do início Zezé. de uma conhecido. sucessão, né, Lu? Você que trabalha aí na parte jurídica, aí se fala muito em sucessão familiar, então Muito. a gente dá aí o primeiro pontapé, trazendo o primeiro neto da família para poder fazer parte do grupo. Que coisa Perfeito. boa. Mas olha só, posso pedir uma Claro. coisinha pra... A gente já sabe que o nosso tempo tá acabando. Eu queria muito que vocês duas trouxessem pra nós... Eu quero que você fale do Mahalo, Ariane. Você vai falar pra nós aqui. Mas fala pra gente, Leila, sobre... Eu tô chamando ela de Leila, tá, gente? Eu perguntei pra ela, posso te chamar de Mas Leila? lógico. Ela falou que eu podia, eu tô falando. Porque eu acho, assim, eu tenho vontade de, né, abraçar ela toda vez que eu a vejo. Fala pra gente sobre tudo que você é, além de uma profissional. Que você é muito mais do que só uma grande empresária. A gente tem pouco tempo, mas fala pra mim das suas obras sociais, dos seus interesses. É Imperatriz. muita inspiração, além por de favor. além de ser a mãe, né? A mãe, a avó, mas eu tenho dentro do meu coração um ensinamento muito grande que veio das minhas antepassadas, mãe e tudo mais, de ser também caridosa, principalmente ajudar o próximo. A gente está fazendo uma creche, que chama Creche Tia Vitória. Eu sou também embaixadora do Panetone do Bem, do Seara de Luz. Então, eu quero, assim, que eu, assim, servir também um pouco de exemplo de também, além de ser empresária, fazer esse outro lado, de dar um pouco de conforto ao próximo. Essa creche é uma creche que vai ser ali na Copamil, que vai abraçar dois, três bairros ali bem carentes, e é uma creche para 120 pessoas. Nós estamos construindo, já tem uma boa parte construída, que por nosso esforço, fazemos bazar, fazemos um monte de coisa para angariar fundo, e eu espero que todos ajudem também nisso aí. Imperatriz da festa do Divino. Também. Este Mulher de ano, muita com fé. muita honra sobre Imperatriz do Divino Espírito Santo, que nos ilumine e Meu pai foi engrandece. imperador, Leila. Eu vivi essa experiência de perto. Meu pai também muito religioso, muito Ai, católico. É uma festividade espetacular. Sim, é cultural, né? Não é só religiosa, é uma cultura do Mato Grossense. É como é São Benedito também, então a gente tem que levar, nós que somos cuiabanos de coração, de alma, nós temos que ajudar essas festas a não se perder. Amém. Ariane, reta final, fica à vontade para as considerações. Eu sei que tem novidade no Mahalo e já agradecendo a sua disponibilidade, a conversa está sendo maravilhosa. Bom, recentemente, Marcela e Luciana, o Mahalo, que já completa esse ano 19 anos, entrou mais uma vez para a lista dos 100 melhores restaurantes do Brasil pela revista Exame, uma publicação nacional. Então, isso enche assim, o meu coração e de toda a equipe do Mahalo de alegria, por estarmos cumprindo aí o nosso papel, né, como restaurante, como gastronomia. E também uma outra coisa bastante interessante é o nosso movimento constante de estar levando a cozinha do Mato Grosso além das fronteiras, né? Então, agora no mês de maio, eu vou cozinhar em Porto Alegre, vou realizar 3 jantares num evento que chama Chef's Table. Então, isso com o objetivo de difundir, né, a cozinha do nosso estado, que a gente anda fazendo por aqui, e vai ser bem especial. E não poderia também deixar de mencionar aí a cozinha nativa do Toroari, que é um projeto novo com meu marido Márcio, onde a gente põe luz na cozinha regional, nos ingredientes da terra, e tem sido muito bacana poder ter esse olhar mais focado para o que é da nossa terra. Tem sido brilhante. Eu tô apaixonada. Você tem feito eu atravessar a ponte Delicioso. direto, Ariane. Ah, E a feijoada? Que é isso? Pois é, o primeiro sábado do mês, feijoada no Toroari já tá Tudo virando maravilhoso. tradição. Raul é meu parceiro de bancada toda segunda. Ah. Já vai um abraço a ele.
Obrigada, Ariane. Obrigada, dona Leila. Eu vou pedir para abrir a imagem, Anderson, e mostrar aqui, agradecer Flor com Amor, presenteando as convidadas múltiplas aqui no mês das mães. Já Raíssa, filmamos e muito isso aqui. Natácia, olha isso, muito Raíssa e obrigada. Natácia. Que isso, Nós já arrasou. fizemos Obrigada. um vídeo especificamente, gente, esse mês vale lembrar, no mês das mães, a Flor com Amor, delicadamente, né, Marcela? Sim. Nós pedimos para elas se elas estavam querendo participar do Múltiplas como parceiras, e elas imediatamente falaram com certeza. E olha Lindo isso, demais. gente, que delicadeza. Vem novidade aí, segue lá a Flor com Amor, obrigada pela generosidade. Lu, obrigada a você por escolher a CBN para caminhar, por colocar pautas com muito conteúdo, repertório e com pessoas incríveis para compartilhar energia e boas histórias. Até a semana que vem. Eu já tô Semana que ansiosa vem. por maio. Semana que vem eu vou estar no vídeo, tá? Ah, no verdade, vai híbrido, ser vou estar online. viajando. Mas, Mas a gente vai estaremos tá. lá, nossas convidadas na bancada com Marcela aqui. Com certeza. E eu no vídeo. Olha, Obrigada. e eu vou Claro. tomar a liberdade de fechar aqui o quadro, né? Claro. Mesmo não sendo apresentadora, porque eu acho que o espelho tem uma missão, assim, muito Linda. importante, que a gente não só se olhar externamente, mas pegar essa representatividade e olhar para dentro do nosso próprio eu, do nosso coração, da nossa mente, e pensar assim, né? Como é que a gente tá? Né, com a gente mesmo e com o mundo. Então, eu gostei muito Você desse gostou? presente, achei. Pra você olhar a sua grandeza, a sua essência divina. Ai, Mas energia mais boa. importante é essa simplicidade, né, que a gente busca aí É. dentro do nosso coração. Amém. Disse tudo, Ariane. Dona Leila, obrigada. A gente vai se despedindo por aqui. Você acompanha aí o nosso break pra gente